A paz a todas as irmãs que estão presentes. A Elika poderia fazer uma oração para a gente iniciar? Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo tão maravilhoso na tua presença, como tu és bom. Eu te peço, Senhor, venha, Senhor, prepara nossa terra, Senhor, nosso coração para receber essas sementes e dar bons frutos. Capacita a Thalita, Senhor, tu sabes as dificuldades dela, vai de encontro, Senhor Jesus Cristo, com tudo que ela precisa e restaura a saúde da filha dela. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, que nós possamos entender, Senhor, os segredos, Senhor, do céu e se aproximar de Ti cada dia mais, sermos mais parecidos contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu havia falado, coração tratado entre a queda e a cura, que fala no Salmo 51, que é sobre Davi, né? Os Salmos de Davi. O que eu quero trazer hoje? Que nem todo mundo que está na igreja está curado. Isso nós que participamos da vida cristã, principalmente quem tem contato, auxiliando mulheres ou na liderança, quem já esteve, consegue identificar que nem todo mundo que levanta a mão já venceu suas dores. Que muitas Glória. pessoas têm aquela falsa ilusão de que vão chegar na igreja, vão levantar a mão, dizer que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e que a partir dali todo o seu passado já foi restaurado, tudo já se fez novo e que ela não precisa de cura, de libertação, de todos os traumas passados. Como a gente sempre fala, não existe culto de libertação. Nossa libertação ela é um processo. Enquanto nós estivermos caminhando aqui nessa vida terrena, nós estaremos nos libertando diariamente. Então, Davi, ele era rei, como nós sabemos, ungido e um homem segundo o coração de Deus. Davi era muito especial para ser um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, Davi, ele pecou e ele tentou esconder o pecado dele. Nós sabemos que ele adulterou, ele também matou o marido de Betseba, né? Enviou ele para a guerra no intuito de que ele morresse para que ele pudesse casar com ela e esconder, né, aquele filho que era fruto de um adultério. Não vou me adentrar muito nessa história, mas o Salmo 51 ele fala justamente do início da cura de Davi. Ele faz o quê? Ele reconhece. Thalita, você pode ler do verso 1 ao 3? Posso sim. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, ele faz o que no verso 3, especificamente? Ele reconhece. Ele fala: Eu conheço as minhas transgressões. Davi, o que é que ele faz? Ele assume seu erro. Ele não inicia culpando os outros, né? Quantas vezes, eu fiz isso porque fulano não me provocou. Não, eu fiz porque a carne é fraca, né? A gente sempre tem uma justificativa, culpa a nossa natureza. De fato, a nossa natureza é pecaminosa, né? Mas Davi ele está ali assumindo a culpa. Ele não está culpando outras pessoas. Ele não inicia dizendo que foi porque a mulher estava se banhando no horário errado e por isso ele olhou para ela. Ele não justifica o pecado e ele não se esconde. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está o quê? Sempre diante de mim.
Enquanto a gente justifica os nossos erros, nossos pecados, não tem como Deus nos transformar, porque nem nós que pecamos conseguimos reconhecer. O verso 4, Thalita. Diz o seguinte: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quanto falares e puro quando julgares. Aqui nesse verso, ele fala sobre o sentir. Não se tornar o quê? Insensível. Ele diz o quê? Contra ti pequei. O arrependimento verdadeiro toca o coração e traz o quê? A consciência espiritual. Então, ele sentiu que pecou contra o Pai Celestial. E muitas vezes a gente erra e a primeira coisa que acontece quando nós estamos em Cristo é o sentimento de culpa, de incapacidade. Eu digo por experiência própria. Muitas das vezes, em minhas orações silenciosas, eu dizer, Senhor, me perdoe por eu não conseguir ser quem eu deveria ser. E a gente se sente frustrado. Eu fui criada em um lar que meu pai bastava olhar, até hoje. Eu consigo reconhecer o olhar de aprovação e de reprovação do meu pai. E é muito constrangedor quando ele olha com aquele olhar e diz: não foi para isso que eu criei você indiretamente. E é muito constrangedor. E imagine nós conhecermos a palavra como Davi, que era homem segundo o coração de Deus, e ele reconhecer e sentir que pecou contra o Pai, que ali ele sentir, né, um verdadeiro arrependimento. Então, o sentir está no processo de cura, ainda que seja muito doloroso admitir quando nós pecamos. O verso 6, Thalita. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O 6 fala: amas a verdade no íntimo. E quantas vezes as pessoas tentam ensinar na igreja que é verdadeiro, que tem uma boa conduta, e no íntimo, no secreto. Por isso que existe muito aquele jargão, e é muito verdadeiro. Deus conhece o meu coração. Quando a gente abre a boca para falar Deus conhece o meu coração, a gente está se referindo justamente a isso. Ama a verdade no íntimo. É o que Deus ama em nós. É a verdade que nós carregamos no íntimo, porque no púlpito, no meio da sociedade, a gente pode querer mostrar o que quiser. A gente vê muitos casos aí de líderes religiosos, quando menos se espera, sai um escândalo. Aí, nossa, fulano era assim, tratava a esposa tão bem, fulano tinha inúmeros projetos sociais, mas a verdade está no íntimo. É essa a verdade que Deus quer de nós, que a gente, na intimidade, realmente tenha um coração quebrantado. Deus ele não quer aparência, mas ele quer a verdade interior. Por isso há necessidade de haver a cura e a libertação, porque eu levanto a mão, aceito Jesus, frequento todos os cultos. Mas no meu íntimo, eu costumo sempre dizer que você conhece os frutos de quem realmente está liberto, de quem realmente está buscando criar intimidade com Deus e verdadeiramente servir a Deus, observe como ele trata a família. Observe como ele se refere aos íntimos. Porque é tão fácil a gente estar na igreja, seguir, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, hoje existem padrões de vestimentas em que as pessoas já conseguem apontar, fulano é crente, só por um padrão de vestimenta
que as primeiras igrejas protestantes padronizaram, né, esse estereotipo de crente. Mas a gente vê hoje igrejas em que não se é necessário ter esse padrão de vestimenta. Eles pregam sim a modéstia, mas mulheres usam calça, usam maquiagem, salto, fazem unha, usam seus adereços. E é justamente isso, não é a aparência de crente, é agir como um verdadeiro cristão. No meu entendimento, o cristão ele é a cópia submissa de Cristo. E a gente não pode se apegar apenas à aparência externa. Eu tenho um exemplo, 20 anos que me converti, 30 anos que estou na igreja, 15 anos como líder de um determinado ministério. E aí eu não falo com a minha mãe, ou eu não falo com a minha irmã. Eu tenho 10 anos que estou na igreja e há 5 eu convivo no mesmo espaço que o meu filho, mas a gente não se fala. Eu convivo no mesmo ambiente que o meu esposo, mas a gente tem 5 anos que não tem nenhum contato íntimo. Que libertação foi essa? Que aceitação foi essa de Jesus? Que cópia submissa de Cristo está sendo essa? Houve de fato uma libertação? Foi só levantar a mão, descer as águas e tudo mudou? Não. Se eu não sirvo a Cristo, se eu não busco a minha cura interior, se eu não busco a minha libertação para viver conforme os princípios, conforme a verdade, no íntimo que Deus quer que eu tenha, não houve cura, não houve libertação. Houve uma maquiagem de um falso cristão, infelizmente. Talvez a palavra seja um tanto quanto dura, mas é o que a gente vê hoje na sociedade, as pessoas querendo vender um modelo de família tradicional, de família cristã, e no íntimo, inúmeros escândalos, pessoas que realmente não foram libertas. Não é um julgamento, longe de mim, mas que a gente precisa, no nosso íntimo, se atentar a isso. Se a gente de fato está buscando pela nossa libertação, ou se a gente está tentando mostrar para a sociedade ou para a liderança que está conduzindo o ministério em que a gente frequenta, que nós temos aquele modelo que foi criado para mostrar para a sociedade que somos crentes, que somos salvos, que somos libertos, quando na realidade, no nosso íntimo, nós ainda estamos afundados no pecado, afundados nas mágoas, afundados em comportamentos que ferem até os que não servem a Cristo, que poderiam ter a nós como referência, e o nosso padrão de comportamento, por não ter cura nem libertação de fato, acaba repelindo essas pessoas de se aproximarem do Evangelho, de servirem a Cristo, porque o nosso principal testemunho é o nosso comportamento. E no verso 7, pode ler o 7, Thalita? Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O verso 7 fala sobre a purificação profunda. Ele fala: purifica-me. Existem coisas que só Deus pode limpar. Não é comportamento, é transformação de fato. Quando a gente verdadeiramente busca, só em Deus a gente pode conseguir essa transformação. Às vezes a gente tem um hábitozinho bem antigo, aquele Pedro explosivo, que a gente não vai conseguir libertar o Pedro que está dentro de nós, do dia para a noite ou em uma semana. É um processo e é importante a gente reconhecer essas pequenas raposinhas que nós temos, aquele perfeccionismo que desde a adolescência ninguém em casa suportava a gente, porque a gente tinha aquele cri-cri de brigar por tudo, porque tudo tem que ser do meu jeito. E muitas das vezes de ser explosivo, de não ter filtro.
Mesmo a gente frequentando a igreja, buscando a palavra, tem coisas em nós que precisam ser mudadas, tem coisas em nós que realmente, de fato, precisam de libertação. E não precisa ser tão grande. Às vezes é uma pequena coisa, bem pequena. E, sinceramente, eu acho que todo mundo sabe o que é que pratica, o que faz, que incomoda. Às vezes a gente quer deixar ali no cantinho, não, isso aí depois eu mudo depois. Não, isso aí é pequeno para nós, porque eu tiro, por exemplo, eu tenho dois filhos. E toda criança ela é levada. Ela sempre, quando está em um ambiente público, ela quer mexer na televisão da casa do vizinho, ela quer botar o pé no sofá. E eu que sou mãe, se isso me incomoda na minha casa, imagine na casa de um estranho. Então, assim, existem comportamentos meus que eu sei que não são corretos. Imagine quando eu permaneço agindo daquela mesma forma, mesmo sabendo que o meu tom muitas das vezes é irônico, muitas das vezes fere, às vezes eu sou explosiva e a minha forma de falar acaba ferindo as pessoas e a gente vai ali passando pano anos e anos e a gente não tenta mudar. Eu lembro que uma vez eu fiz um propósito e acho que foi a fase em que eu mais fui cutucada, que eu pedi, Senhor, quebre o meu eu. Porque é como eu digo, eu verdadeiramente estou em Cristo há 10 anos, mas há 3 anos eu sirvo a Cristo como Ele gostaria que eu o servisse, não como eu achava que seria o correto. E a gente quanto mais a gente busca, mais a gente vai vendo o quanto nós somos falhos. Se você vive buscando e a cada ano está se achando santo, está se achando super crente, tem alguma coisa errada, porque quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que é humano, limitado e que é falho. E que a gente de fato precisa melhorar. Até mesmo uma simples coisinha. Eu sempre gosto de trazer exemplos meus. Minha mãe, ela tem depressão e ansiedade. E aí somos 4 filhos. E toda a família sempre tem picuinha de irmão, não importa a idade, sempre tem uma coisinha. Sempre a gente quer levar uma fofoquinha para a mãe. Ah, mãe, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E aí teve um dia que algo me incomodou. E eu parei e pensei, a minha picuinha, por imaturidade minha ou dos meus irmãos, vai trazer algum benefício para a saúde da minha mãe? É justo que minha mãe se preocupe com uma imaturidade minha ou uma falta de domínio próprio meu, ou falta de empatia minha, de olhar a vulnerabilidade dela? Ela já é uma idosa de 60 anos. Então, vale a pena eu sacrificar a saúde da minha mãe, o bem-estar dela, por um capricho meu? Então, imagine para o Pai Celestial. Vale a pena eu ser grossa, eu ser estúpida, eu ser a barraqueira, eu sou aquela irmã que, se a camisa do culto não for amarela, não vai ter culto de mulheres. E quantas vezes a gente, infelizmente, se depara com pessoas com esse nível de imaturidade cristã, que precisa de uma libertação, que precisa realmente buscar servir a Cristo no seu íntimo verdadeiramente. Porque não precisa ser algo grande. Você veja o exemplo de Davi. Ele só viu a mulher se banhando. Foi algo extraordinário? Foi algo que o forçou a adulterar? Não. Foi de uma coisa pequena que se tornou algo grande. Então, geralmente, quando a gente começa a falhar, começa as falhas nas pequenas coisas. A gente não precisa de uma pedra grande para tropeçar. Basta uma bolinha de gude para a gente escorregar e tomar uma queda bem trágica. E o verso 7 fala sobre purifica-me. E a gente, é como eu falei, a gente precisa se purificar até dessas picuinhas, essas coisinhas pequenas.
de brigar com o esposo porque deixou a sandália atravessada, porque não baixou a tampa do vaso. Às vezes a gente se torna uma pessoa rixosa por pequenas coisas e às vezes o que a gente precisa é o quê? Olhar para dentro de si, ver se realmente compensa e compreender o outro, tentar relevar, tentar se libertar, verdadeiramente se purificar. A gente não vai tolerar o intolerável, mas também a gente não precisa ser intolerante. Quando eu pedia muito a Deus para quebrar o meu, era justamente isso. Eu, muitas das vezes, me via intolerante, impaciente. Se alguém viesse me falar alguma coisa, eu não queria escutar a história completa. Se em 5 minutos eu entendesse o que a pessoa queria me falar, eu já não queria mais ouvir. E depois, quando buscando a Cristo, tomando vergonha na minha cara, assim, meu Deus, como eu sou estúpida. Porque quantas vezes eu procuro Deus, 24 horas de relógio, me achando que estou falando com o pai, porque graças a Deus o véu foi rasgado, a gente tem esse livre acesso, e eu não tenho a capacidade de ouvir o meu próprio irmão. Porque às vezes a pessoa está ali tão vulnerável, tão quebrada, tão massacrada, não tem nenhum apoio em casa. Aí ele procura já para você trazer um alívio. Aí você vai, como diz aqui no Nordeste, dar um coice na pessoa. E aí falta o quê, né? Justamente isso. A gente precisa se purificar. É como eu digo, todos os dias se a gente buscar e se achar super crente ou então super salvo, está buscando errado. Porque quanto mais a gente busca, mais humano, limitado e falho a gente percebe que nós somos. E mais me entristece ver o sacrifício de Jesus por mim, que comparado a ele, nós não somos nada. E agora voltando sobre a restauração da alegria, que fala aqui sobre esse salmo, que está do verso 8 ao 12, Thalita. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém. Ele pede o quê? Restitui-me a alegria. Pecado e dor, quando não é tratado, eles fazem o quê? Eles roubam a alegria de espírito. Quando eu erro, até mesmo quando uma palavra atravessada para minha mãe, eu sei que machucou, e aquilo ela incomoda. Ontem mesmo ela queria comprar uma toalha nova para a mesa dela. Mas eu senti na indireta que ela quer ganhar a toalha. Aí eu, não, mas a senhora depois vai lá e compra. Só que aí quando eu cheguei em casa, aquilo me incomodou. Ela viu a toalha, gostou. E se ela veio me falar, porque ela queria ganhar. Então ela queria que eu dissesse o quê? Vamos comprar. Acho que ela queria um incentivo, né? Para ir lá e comprar a toalha. Então aquilo ali, quando eu cheguei em casa, foi algo que me incomodou. A gente precisa ter essa sensibilidade, né? E quando a gente peca e a gente não busca a nossa mudança, não busca confessar, não busca se corrigir, aquele pecado, ele rouba o quê? Ele rouba a nossa alegria. Se um simples não, ou uma omissão, ou um pedido da minha mãe me incomodou, imagine um pecado como o de Davi perante ao Deus a quem ele tanto amava, a quem ele tanto serviu. E olhe que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele teve a sua alegria roubada por conta de quê? Do pecado. E não foi tratado. Tanto é que eu acho muito bonito no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque muitas das vezes a gente se sente tão impuro
tão indigno da misericórdia de Deus, que é justamente aí onde a gente se reconhece falho e pecador. Às vezes a gente está tão firme, buscando, tendo o nosso devocional tudo certinho, honrando a palavra, honrando nossos pais, os princípios divinos, e aí do nada a gente se vê falho, a gente cai em pecado, ou faz algo que desagrada ao coração de Deus. E aí vem essa mesma sensação que Davi teve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque ele conhece, ele reconhece que ele não é digno, porque ele pecou, porque ele falhou. E é justamente esse o processo da cura e da libertação, quando a gente reconhece que pode ser uma pequena coisa, mas se a gente não mudar, a gente não é digno da presença do nosso Pai. Ele, ele pede o quê? Um novo coração. E Deus, ele não conserta máscaras. Ele não vai consertar máscara. Ele vai transformar a nossa essência. Então não adianta, gente, como eu falei no início, não é julgando, acho que cada um se veste como quiser, com modéstia, toda vestimenta é válida. Mas aí eu tô lá, cheia de adorno, com a saia no pé, super crente, todo dia faço uma live ou prego um versículo, e no meu íntimo, com a minha família, como a gente vê escândalos de líderes de igreja, e irmão que não fala com irmã, enfim, infelizmente, e assim, não me assusta, apesar de serem pessoas conhecedoras da palavra, eu sei que são todos humanos, somos falhos, nós não somos diferentes deles, não estou aqui citando em forma de julgamento, até porque quando é uma pessoa, como se dizem, que está no mundo, as pessoas normalizam, passam pano, mas se for um cristão, tem que ser apedrejado, tem que ser julgado, a gente tem que exalar a santidade em qualquer lugar que a gente passe. E até mesmo quando a gente dá uma de Pedro e impõe limites, a gente também é julgado. E é justamente isso que Deus quer, um coração quebrantado, um coração puro, digno, de um ser humano que busca a presença dele, que busca servi-lo com zelo, com excelência, e não criar um estereotipo de super crente, maltratar a irmãzinha da cantina, ver a necessidade de um irmão. Ultimamente tem muito no Instagram. A igreja está precisando de um ar-condicionado, faz uma vaquinha. O irmão está com problema de saúde, está desempregado, vamos orar. Não tem a mesma sensibilidade de que aquela pessoa, ela não precisa só de oração. Às vezes ela precisa de alguém que vá lá e leve um pacote de arroz e outro de feijão. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Pode ser o mínimo, que a gente também não vai tirar leite de pedra e nem vai tirar de um lugar para colocar em outro. Mas o mínimo que a gente faça, uma palavra amiga, uma boa ação. Não adianta só ensinar que vive a palavra e no íntimo não ter as boas práticas. Então a gente precisa também dessa libertação. Porque quando se fala em libertação, o povo só pensa que é demônio, que é maldição hereditária. E os maus hábitos? Tanto é que aquele louvor, o nome dele é Jesus, né? O único que, conhecendo minhas falhas e meus defeitos, ficou. Jesus. Ele conhece as nossas falhas, ele conhece os nossos defeitos. E ele permanece conosco. Mas ele não quer que a gente permaneça com essas falhas e com esses maus hábitos. É aí que nasce a libertação do verdadeiro cristão. É nessas pequenas coisas. Da Érica ter um colar, ter um brinco, é meu, eu não empresto, não alugo, não dou a ninguém. E às vezes ela pode simplesmente dar para uma filha usar porque achou bonito. Não ter esse apego, esse é meu, eu não dou, eu não faço. E tudo isso precisa de quê? De libertação. A gente não vai ser tolo, não vai dar tudo o que tem, mas é como eu citei o exemplo de minha mãe. Vale a pena eu trazer uma contrariedade para minha mãe por causa de um capricho meu? Ou porque eu não tenho a maturidade de resolver uma birra minha? Vale a pena eu ficar de mal do meu irmão 10 anos, porque há 10 anos atrás ele disse que eu era feia e eu me achava bonita?
Às vezes, quando a gente. Eu tiro por experiência, já fui líder de mulheres na igreja quadrangular que eu frequentava antes, e às vezes tem pessoas que têm 10, 15 anos que não falam com o pai, simplesmente pelo fato que o pai abandonou a mãe e saiu de casa. E aí eu digo, irmã, ele abandonou a sua mãe como esposo, mas ele permanece sendo seu pai. Ele desonrou você como filha, ele deixou de lhe dar assistência? Não. O esposo e o pai. E aí cria-se essas feridas. Eu digo porque está na Bíblia. A gente deve honrar pai e mãe. E muitos vivem debaixo de maldição. Não falam com pai e mãe, por causa de A, por causa de B. E isso vai se perpetuando 20, 30 anos, 50 anos de igreja, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que só vive em círculo, nunca consegue romper aqueles problemas. Aí diz que a maldição é hereditária. Não, a maldição é pegada mesmo com a mão. Eu quero ser gente ruim, eu não perdoo fulano, e vai vivendo assim para o resto da vida. Não precisou herdar. Não nasci odiando meu pai. Não, foi algo que foi gerado em mim e eu quero permanecer com aquilo em mim e vou levando para o resto da vida. Mas na igreja eu subo no púlpito, eu louvo, eu falo em línguas, eu rodo, mas eu não falo com meu pai. E eu estou liberta? Eu estou curada? Infelizmente não. Só que isso dificilmente é pregado, principalmente quando se fala das feridas da alma. Que as pessoas acham que, como eu disse, batizou, aceitou Jesus, pronto. Foi assim, ó, curou, libertou. Aí agora, eu até estou deixando de assistir esses podcasts, porque tudo agora é maldição hereditária. Tudo é maldição hereditária. A pessoa teve uma vida promíscua a vida toda, teve 500 parceiros, foi da prostituição, foi da lascívia, do adultério. Gente, até ela se libertar de tudo isso, de todos os traumas, de todas as práticas, é um processo. Não é porque ela foi batizada hoje, aceitou a Jesus hoje, que ela trouxe uma maldição com ela, que foi hereditária, não, foi fruto do que ela plantou nessa vida. E, infelizmente, hoje todo mundo é coach, todo mundo é terapeuta, sem nenhuma formação acadêmica, sem nenhuma base bíblica, doutores da lei de um versículo isolado. Aí, hoje eu trago aqui o Salmo 51, que fala sobre Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou. Um homem que, quando tocava a harpa, acalmava os demônios que estavam na vida de Saul. Veja a unção que esse homem carregava. Mas ele errou, ele falhou, mas ele teve o quê? A humildade de reconhecer, de pedir a Deus que trouxesse para ele, a ele um coração puro, um espírito inabalável. E que ele não tirasse dele o quê? A presença. E a gente todos os dias tem a presença e todos os dias luta para manter os maus hábitos, achando que já está salvo, que está liberto, quando na realidade a gente está ali só ocultando as nossas falhas, porque Talita tem uma falha maior do que a minha. E aí entra aquela situação, não existe pecado grande nem pecado pequeno. Se um mosquito ficar zoando no meu ouvido, vai me incomodar, e se tiver um motor de um carro funcionando do meu lado, vai me incomodar também. E é justamente isso que a gente precisa, do quebrantamento. E aí, o versículo-chave é o 17, Thalita. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Justamente isso que Deus quer de nós, um coração quebrantado. Por quê? Porque Ele não despreza. Deus, Ele não rejeita quem se rende com sinceridade. Não é melhor a gente fazer como Davi? Falho, pequei contra ti, sou errado. Me dê um coração novo, me dê um coração puro, me dê um espírito inabalável.
Senhor, permaneça comigo. Mude esse mau hábito que eu tenho. Mude o meu jeito grosso de falar com a minha mãe, de falar com a minha irmã. Mude o meu perfeccionismo que incomoda o meu esposo. Mude a minha mania de chegar no supermercado e tem que ser tudo do meu jeito. Eu sei que vai gerar um desconforto, mas mesmo assim eu faço, porque é a minha vontade. Então não precisa ser um adultério, não precisa ser um assassinato. Às vezes a gente mata o outro com um pequeno gesto. Eu lembro que poucos meses antes de eu me separar do meu esposo, eu assisti um pequeno vídeo que falava. No finalzinho era tipo uma metáfora que falava: o pedir cansa. E às vezes as pessoas chegam para nós e dizem: Gente, eu não gosto quando você faz isso comigo. E às vezes involuntariamente, porque está na minha natureza ser assim, e eu não busco mudar isso em mim, involuntariamente eu estou ali ferindo Érica e Thalita todos os dias, fazendo, repetindo aquele padrão de comportamento que fere as minhas irmãs. Eu sei que não faz bem para mim, porque quando eu vejo minhas irmãs tristes, isso também me incomoda, causa aquele desconforto, mas eu permaneço fazendo, porque eu preciso me libertar desses maus hábitos. Mas para eu me libertar desses maus hábitos, eu preciso o quê? Reconhecer que eu os tenho, reconhecer que as pessoas que convivem comigo merecem o meu amor, o meu respeito e o melhor de mim. E não porque eu nasci assim. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, se eu não fizer assim, não sou eu. Mas se eu não fizer assim, também não é Cristo. E aí é que a gente coloca na balança. Vai deixar o Pedro explosivo ou vai deixar Cristo? Porque a nossa natureza, a nossa humanidade, todo dia vai querer quebrar o barraco. Todo dia a gente vai querer ter razão. Às vezes a gente vê uma heresia de um comentário, o dedo coça para ir lá e. Mas aí depois eu paro, vou me desgastar, vou me estressar. O outro não está em Cristo, não vai compreender, então é melhor me abster. E ali eu abdico de me estressar, de pecar, porque quando a gente está estressado acaba se sobrecarregando, se irando e descarregando até em quem não tem nada a ver. E até esse mau hábito de ler, interpretar atravessado e descontar nos outros, também é algo que precisa de libertação. É como eu falei, o mosquitinho incomoda e o motor de um carro funcionando também vai incomodar no meu ouvido. A diferença é só o tamanho do barulho, mas não deixa de ser um ruído. E não existe pecadinho nem pecadão. Não existe libertaçãozinha nem hiperlibertação. Não existe super culto, passou no corredor dos milagres, pronto, nasceu de novo, mudou o temperamento, arrancou tudo. Não, a libertação ela é um processo. Nem tudo é hereditário, nem tudo foi maldição que veio dos antepassados. Muitas das vezes foi a minha vida promíscua, a minha dureza de coração, a minha ingratidão, o meu egoísmo. Foi um acúmulo de tudo isso a minha vida inteira. E hoje eu não consigo sacudir essa bagagem do passado, do dia para a noite. Então eu tenho que buscar em Cristo a minha libertação. Reconhecer, confessar, entregar e principalmente permitir Deus tratar a nossa vida interior. É isso que eu quis trazer hoje. O temperamento, a gente vem de uma família que meu pai é um homem muito. Hoje é melhorado, né? Mas foi um homem de palavras duras. E aí acabou que eu casei com meu esposo, ele é um homem de palavras suaves. E ele, muitos momentos do nosso namoro, antes de conhecer meus pais, ele falou assim: por que você fala assim? Aí eu falei: o que que eu falei? Que eu nem sei o que que eu falei que incomodou ele. E eu sou muito americanizada e ele é muito brazuca. Então, daí acaba. Lembra aquela coisa que ela falou das nuances que a mãe deu de entender? Se você não falar as coisas claramente para mim, eu não vou entender. Eu, tá bom, me esforço um pouco, porque eu cresci entre brasileiros e tudo, mas
acaba sendo, para mim, injusto eu querer adivinhar o que passa pela sua cabeça. Eu acho injusto. E meu Sim. esposo fala entre linhas e eu não entendo. E claro que hoje a gente já tem um entendimento muito melhor um do outro e eu já sei o que ele quer dizer na maioria das vezes, não vou dizer sempre. Porém, tipo assim, se fosse minha mãe, que vocês conhecem, né, no lugar, minha mãe falaria: "Ele, que você me ajuda a comprar isso?" Aí eu Tá aí uma coisa legal. Vou fazer isso pra você, mãe. E eu brincarei eu faria uma brincadeira e sim, se ela falasse de nuance, eu ia passar batida, amigo. Não falou comigo, eu nem ouvi, nem vi, eu não vi. Ai, que legal, né? Legal, legal, isso é legal, muito legal. Você tá entendendo? Então são coisas que, é, por conta da gente viver em duas, ou no caso aqui, três culturas diferenciadas, acaba abrindo a sua mente para algumas coisas. Outro dia, minha irmã falou um negócio e ela falou com aquela passiva-agressiva, sabe? Com aquela coisa assim, ah, porque ela não sei o que, não sei o quê. E falando sobre a moça que trabalha com ela, e eu me doí pela moça, eu falei para minha irmã, eu falei, irmã, não fale de forma passiva-agressiva, que Deus não se agrada. E então, que outrora eu fiz, que outrora eu também, né, fui bruta, que outrora eu também, entendeu? E aí, eu acho que também estou me aproximando muito mais do Senhor e orando todos os dias e louvando todos os dias, e aí você vai buscando, você vai transformando, você vai libertando, você vai fazendo, não, peraí, seleciona as guerras, né? Vou selecionar minhas guerras, não vou brigar por isso, isso não é necessário, Não né? dos leões. É, né? Senão a gente não vive eh, conectada. A gente estava numa festa, meu irmão daqueles que irrita, né? Aí ele tava com a lanterna bem forte, aí ele acendia a luz na nossa cara, assim. Eu e minha irmã. E a minha irmã é esquentada. E eu não sou, graças a Deus, tão esquentada quanto ela. Graças a Deus que eu não sou na minha natureza tanto assim. Eu fico brava, eu ficava pelo menos. Hoje bem menos. Mas ela muito mais. Aí ela puxou muito meu pai, gente. Aí ele acendia a luz e apagava. Só faz, aí não sei o quê. E eu fingi que não era nem comigo. Não era nem... Daqui a pouco, minha irmã que tá menopausada, viu, deu um grito. Então, assim, aí eu fiquei assim, né? Acho que eu tô melhorada mesmo, né? Porque eu tô melhorando. Porque outra hora eu iria, acho que falar, tomei umas broncas junto, né? Eu ia entrar na dela, né? Aí eu olhei assim, olhei, virei. Deixa ela brigar, tô brigando. Mas sei lá, Carregasse a energia. é, nem sei, nem veio nada. Eu falei, por que que será que ele tem essa. Eu fiquei me questionando, por que que ele tem essa necessidade, talvez, né? A gente fica irritando, né? Acho que ele quer atenção. Não está Mas melhorando, tá se libertando de algo que não precisa, né? tem necessidade, tem Você vai necessidade. amadurecendo e vai vendo que nem tudo É, vale a gente comprar uma guerra. é. E nesse momento aqui que a gente passou uns 3 semanas, meu esposo fez o Legendários. Eu também tive um período de oração com as mulheres e tal, e ainda tenho, de vez em quando eu acordo cedo com elas para orar, até às 6 da manhã. Daí, eu vejo que existe um movimento de mudança. E quando a gente estava nessa festa, meu esposo falou assim: não foi só eu que mudei, a Élica também melhorou muito. Eu fiquei feliz. Ele, ai, amém, glória a Deus. Né, eu queria, mas eu preciso ver eu melhorar, né? Aí, tipo assim. A gente precisa muito buscar no Senhor esse renovo, essa transformação, né? Porque tudo na vida também é a perspectiva das coisas. Se você olhar para as coisas com ofensa, a pessoa está querendo intencionalmente me ofender. Não, não é isso. A maioria das vezes nem é isso. E se é, isso fala mais a respeito dela do que de você. E aí você vai Exato. começando assim, Senhor, tá nas suas mãos, tá tudo certo, Jesus. Não é que não seja eu, se Cristo vive em mim, tá tudo certo. Então, assim, eu tenho se trabalhado bastante. Então,
Você ia falando, eu falei assim, essas coisas o Senhor tem trabalhado, tem trabalhado. Porque, e Salmo 51 eu li, acho que semana passada, e revi todo o Salmo do mesmo jeito que a gente fez aqui hoje. É engraçado, parece que o Senhor está querendo trazer, né, esse Salmo aqui, que é, Senhor, continua, que eu consiga ter sede de Ti, que eu consiga continuar nessa busca de ser liberto, ser transformado, né, ser pleno para o Senhor, né? Amém. Agora é a vez da Thalita falar. Tô desligado o áudio. Você falou aí do Pedrão, né? Que às vezes a gente não consegue segurar o Pedrão. Só que o Pedro, ele andou 3 anos com Jesus e Jesus falou assim pra ele: Pedro, quando você se converter, vai e fale aos seus irmãos. Imagina nós, né? Se ele andou do ladinho ali de Jesus, viu ali a mentoria presencial ali, né? Imagina Não nós. foi a distância, né? Hoje eu tava conversando com a Mayara. Falei assim, Mayara. Sabe, eu não sei onde você vai servir ou como você vai servir, porque ela quer ter um lar onde ela adote crianças, traga crianças que foram abusadas. Ela quer ter um ambiente, uma casa assim que acolha crianças dessa forma, e ou prostitutas também, quer ter uma para resgatar prostitutas, né? Ela falou que esse é o sonho dela. Ela falou, olhando para minha vida atual, agora não é possível, né? Mas futuramente pode ser possível. Só que eu falei assim para ela, olha, sabe que a gente está mais precisando hoje em relação ao evangelho e tudo, são pessoas que portam o testemunho de Cristo. Tem muitas coisas que é lícito, que eu deixo de fazer, mas que é lícito, eu posso fazer, não vai ser pecado fazer, mas que vai escandalizar as pessoas e eu não faço. Eu prefiro carregar, é um prazer, claro, mas assim, esse sentimento de renúncia ali, de abrir mão de algumas coisas que não teria nada a ver para mim, se eu for expressar o testemunho de Cristo, sabe? E hoje que a gente está muito em falta são pessoas que expressam o testemunho de Cristo. Porque você abre a internet, tem muitas pessoas que falam a respeito de Jesus, tem igreja em cada esquina, sabe? Tem mentoria, não sei de lá das quantas, tem mentoria para tudo hoje. Todo mundo é mestre, como a gente falou em Bíblia. Só que tem muitas poucas pessoas que carregam o testemunho de Cristo, que você olha para a vida dela e pensa, não há escândalo na vida dessa pessoa. É uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que expressa Cristo, sabe, na sua vida cotidiana. E não é um peso para ela, sabe? Então, a gente olha pastores, vê escândalos, olha líderes, vê escândalos, pessoas feridas dentro das igrejas, porque são da forma que a gente se falou, só se batizou, mas não se converteu, não passou por um processo de libertação, porque tem pessoas que acham que o processo de libertação é só expulsar o demônio, não é? Converter a alma. A pessoa sofreu trauma a vida inteirinha. Você acha mesmo que a pessoa passou pela noite de libertação, foi liberta? Não foi, sabe? E essas pessoas feridas, que acham que já está tudo resolvido, vai lá e fere outras pessoas e as pessoas não querem ficar nas denominações por causa disso, por falta do testemunho, sabe? Falta a conversão, igual a Jeice falou. De carregarmos de verdade mesmo o testemunho de Cristo, porque nós somos Cristo também. Porque se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo da igreja, nós também somos Cristo. Então, Cristo é a igreja e nós somos Cristo. E nós, como Cristo, quando pisamos em um lugar, temos que mostrar Cristo, mas a nós que temos essa responsabilidade de expressar Cristo, será que a gente está tendo essa responsabilidade? Porque um dia que eu estava lendo Hebreus e caiu minha ficha em relação a isso, que eu sou Cristo também, um membro do corpo dele, eu falei. Meu pai, sabe que responsabilidade é essa? Eu me sinto envergonhada pelo testemunho que eu tô dando. Envergonhada, sabe? Então, é isso. É só pessoas que realmente querem carregar o testemunho de Cristo, dar a vida por causa desse testemunho, deixar de fazer algumas coisas que são lícitas mesmo, sabe? Mas que vai passar uma má impressão para as outras pessoas. Não estou falando sobre viver aparência, sabe? Estou falando sobre viver renúncia. Porque tem pessoas que têm uma aparência de reino, têm uma aparência de convertido e não são, sabe? Por exemplo, coisas que seriam lícitas, né? É, que você pode fazer que você não vai ser condenado. Aqui todo mundo é adulto. Por exemplo, se eu decidir fazer uma tatuagem aqui no meu pulso, escrever Mateus 14, verso 5, isso não vai me condenar ao inferno, entendeu? Só que isso vai escandalizar muitas pessoas.
entende? É um exemplo. Beber um pouco de vinho. Isso não vai te levar para o inferno, porque o que é pecado é você se embriagar, certo? Sim, Aí você vai lá, você tá lá sentado numa mesa pública, lá numa lanchonete, e bebe um pouquinho de vinho ali. A pessoa que tá passando ali na frente, se ela é alcoólica ou não, ela não vai medir o tanto que você tá tomando. Ela só vai falar que você tá tomando. É lícito? É. Me convém? Não. Tanto que se você for lá para Israel, é normal eles tomar um pouquinho de vinho. É normal isso na festa de casamento. Entendeu? Mas não é lícito se isso vai fazer as pessoas fecharem o coração para Cristo. Então elas estão nos observando, nós somos o testemunho de Cristo. Entendeu? Tem muitas coisas que são muito lícitas, mas a gente tem que optar por não fazer. É, carregar esse testemunho que as pessoas não querem ouvir mais de Cristo. Ai, você tem que olhar para Cristo, não tem que olhar para as pessoas. Mas a realidade é que as pessoas estão te olhando. sim, Porque falar, você tem que olhar para Cristo, você está tirando a responsabilidade de você se posicionar como um cristão. Não, tem que olhar para Cristo, você não pode olhar para o homem. Não pode olhar para o homem. E é como se estivesse tirando aquela responsabilidade, sabe? É isso. Acho que o mais difícil é isso, é carregar o testemunho de Cristo. É as pessoas olharem e falar, cara, eu vejo Cristo em você, sabe? E às vezes vai doer, você quer fazer uma coisa, mas você fala, eu sei que se eu fizer isso vai escandalizar, então eu não vou fazer. Às vezes a gente quer dar uma porrada em alguém, às vezes a gente quer dar um corte de Tramontina, às vezes a gente quer fazer tal coisas. Eles podem, como diz, né, para Timóteo, você não. Eles É podem, assim, Timóteo, você não pode, você não. Então nós somos o Timóteo, nós somos os amados de Deus. Então é isso. uma coisa que eu tenho aprendido depois de mais velha um pouco, sou um pouco mais velha que vocês duas, pelo que eu notei, é compaixão de esperar o tempo das pessoas, né. Então, por exemplo, eu tenho filhos adolescentes, eu tenho netos, e o neto, por exemplo, aquela fofurinha, eu dei para ele um bonequinho que anda para lá, anda para cá, faz uns barulhinhos, brinca com ele, fala, ele tem só uma irmãzinha que é bebezinha, então o negócio anda pra cá, ele tem medo do boneco, mas ele brinca com o boneco, mas ele tem medo do boneco. Então assim, é uma fase, vai passar isso aí, daqui a pouco acaba a graça do boneco, é outra coisa. Mas assim, hoje meu adolescente, meu filho está um pouco distante do Senhor, que é uma tristeza minha, claro, né, a gente quer todos os nossos filhos, mas eu já tenho promessa, eu sei que ele vai voltar, mas e é uma sabe que é só fase, uma fase, né? e Esse é vai isso daí. passar, e a gente está com ele daqui ó, debaixo do joelho, e vai acontecer, vai passar. Então, assim, esperar o tempo das pessoas, porque vai ter hora que você vai falar para a pessoa, é uma coisa tão óbvia para você, porque você já aprendeu, você já passou, mas para ela não tá tão óbvio assim. E eu como terapeuta, eu tenho um prazer e a honra de poder levar algumas verdades para as pessoas. Hoje mesmo eu tive uma terapia com uma mocinha, ela é bem ansiosa, uma benção, mulher de Deus, porém muito ansiosa. E baixa autoestima, algumas características assim. E eu tenho o prazer de trazer essas coisas assim, de levar ela devagarzinho, passo a passo, para ela ver a verdade sobre ela, a verdade sobre que isso, a verdade sobre o futuro, verdade, porque ela acreditou em muitas mentiras. E esse é o problema, nós acreditamos em muitas mentiras. Por isso que nós fazemos às vezes o que nós fazemos. Às vezes não é nem rebeldia, às vezes é baseado em mentiras que o inimigo falou, 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 até você acreditar. Então, não somente a gente tem que se posicionar, a gente tem que engolir esse Pedro safado que quer gritar, mas a gente também tem que esperar o outro com compaixão, porque Jesus esperou a gente. Eu acho que é Verdade. isso, né? Justamente É, essa questão do imediatismo, de ser intolerante. A é, gente teve o nosso processo e quer que o outro seja do dia para a noite. Não, não vai é, ser. É como eu falei, minha mãe está com 60 anos e ela não é firme na igreja, não. Ela disse que serve a Deus do jeito dela, mas a gente que tem conhecimento da palavra sabe que ainda existe um processo muito longo até ela chegar a uma maturidade espiritual. Mas eu estou no mesmo ritmo da Élica. É fase, eu vou continuar amando, respeitando a fase dela, entendendo a idade dela, porque ela já chegou nos 60 e talvez ela não melhore em algumas coisas e tá tudo bem, eu convivo com ela desde quando nasci, né? E é isso, é buscar em mim, quando eu peço ao Senhor para quebrar o meu eu, é justamente para isso, para que eu tenha um temperamento que eu possa suportar o processo do outro, porque ninguém está no mesmo não, ritmo. não. E é injusto exigir isso do outro. E às vezes, como eu falei antes, às vezes são os nossos maus hábitos que fazem com que o outro haja de determinada forma.
Dizer É, uma palavra atravessada. Veja a situação da lanterna, o mau hábito do sem noção da lanterna, né? Despertou o as Pedro. coisas. É, É, é uma coisa assim que para ele foi algo muito pequeno, mas para o outro já muito pode se tornar engraçada. grande. E ela menopausada lá, coitada. Misericórdia. Jesus. Ai, É, gente, tem que rir, né? Mas sim, é sim. isso mesmo. Olha o bonequinho pra vocês falarem. Ai. Ai, Diana adoro. Ai, Ei! coisa Enorme mais os olhos linda. dele. Ai, Tá bom. Ai, Senhor, tem que rir, né? ai, ai. Ai, É Jesus. isso, Érica. É muito bom ter essa sensação que você falou, né? Acertei. Aí quando alguém diz assim, eu vejo Cristo em você, você é um ser de luz. Eu fico muito feliz. Senhor, ainda bem que tem alguém que me enxerga como o Senhor me vê. Porque a gente, às vezes, Né? está no processo, nem a gente mesmo se reconhece, né? Que a gente faz É. o bem, que a gente é uma boa pessoa. Porque o inimigo, ele sempre manda os enviados dele para nos ofender, para nos entristecer. E aí, quando a É. gente vê no anônimo, uma pessoa que você tem pouquíssimo contato, mas que está ali observando, como a Thalita falou, a gente está dando testemunho. Direto e indiretamente, a gente está dando testemunho. Aí vem um anônimo. É. Hoje mesmo eu recebi a mensagem de um colega de trabalho. Ele, disse, ele me desejou sorte, muita felicidade, que me admira muito e que eu sou uma pessoa de luz. E É, assim, curti. pessoalmente eu não o vejo acho que há uns 3 anos. Mas ele disse que Hum, está sempre me observando nas redes e gosta muito da minha pessoa. Ele disse que teve essa semana aqui no meu trabalho, só que eu trabalho em plantão, e não foi no dia do meu plantão, foi no dia do plantão do meu irmão, porque eu e meu irmão trabalhamos na mesma empresa. E aí ele me mandou mensagem dizendo que nunca mais tinha me visto, tinha aparecido aqui, e aí ele complementou com isso, que gostava muito da minha pessoa, que eu era uma pessoa de luz, hum. uma pessoa boa. E isso nos deixa feliz, né? E disse que estava sempre me observando nas redes sociais. Então, Quando eu tava solteira, né, que eu tava esperando o meu esposo e tal, eu tinha muito medo de receber elogios por conta do nosso coração ser enganoso, né? Então eu isso. pensava assim, Jesus, quando eu receber um elogio, algo que eu precisava ouvir naquele dia, eu vou saber que é do Senhor. Então, aí, às vezes, um irmão na igreja fala assim: Nossa, como você tá bonita hoje. Eu sabia que não era malicioso, mas o nosso Aham. coração é enganoso, né? Então eu falava: Puxa, obrigada. Aí eu virava e falava: Obrigada, Jesus, eu precisava ouvir isso hoje. Eu tô ligada que é o Senhor, eu tô ligada que é o Senhor. Então, assim, é bem assim. Eu acho que hoje o Senhor te deu aquele carinhozinho que você precisava ouvir por conta de e usar alguém, né, por porque às vezes a gente precisa daquele carinho, aquele chameguinho, né. Todo mundo precisa, Sim. quem que não quer, né. E eu entendo. Eu fazia muito isso, eu falava: "Deus, eu sei que não é esse homem, eu sei que é o Senhor usando, né", pra poder o coração não Em minhas se orações eu peço a Deus que as pessoas me enxerguem como Ele me vê. E tem mais de um ano que eu me separei definitivamente do meu esposo e nunca ninguém veio assim em rede social, com paquera ou algo do tipo. Até outro dia, que bom. meu primo comentou comigo assim, primo, eu gosto das suas postagens, você posta foto você sorrindo, você interage nas redes sociais, mas você não é oferecida. Aí, digo, amém, Jesus. Que eu sempre Amém. tive essa preocupação em aparecer e estar sensualizando ou algo do tipo. É, E a gente é tem que como ter você falou, se cuidado, a Deus é. manda, né, uma pessoa para, olha, tá indo certo. É. Mas, É aquele carinho, né, do Senhor, fala assim: "É isso aí filho, é isso aí, esse aí". Deus usa mesmo. Em inglês tem um jeito de falar assim, "attaboy", que o pai fala para os filhos o pai fala assim: "Bom garoto", né, em inglês, "attaboy". Que bom esse garoto, que boa essa garota, né. É um attaboy que Deus tá te dando, tipo assim: "É isso aí, esse é o caminho, tá indo bem", né. E a gente precisa é, ouvir, pô, quem que não quer ouvir? "Tá indo bem, tá tudo bem, é isso aí, tô gostando", né. A gente precisa mesmo. amém. Thalita vai E ó encerrar com a oração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde maravilhosa em que o Senhor veio falar em nossos corações e nos mostrar que, por mais que nós estejamos com o nosso coração aberto para reconhecer os nossos erros, o Senhor está com os braços abertos para nos perdoar, para nos purificar. E que o Senhor possa, nesta tarde, neste momento que nós estamos orando agora, nos purificar, Pai, de todo mal. Eu sei que o sangue de Jesus nos purificou de todo mal, mas purifica também a nossa mente, que nós venhamos ter a mente de Cristo,
que nós venhamos ter o entendimento de como expressar a Cristo, Senhor, que aonde pisarmos os nossos pés, que Cristo pise juntamente conosco, que possamos viver a Cristo, não apenas imitar a Cristo, mas viver a Cristo, Pai, mortificando a nossa carne, os nossos desejos, as coisas que para nós pode até ser lícitas, Pai, mas que o seu Espírito de poder, o seu Espírito Santo, possa nos conduzir a agir como o Senhor quer que nós andamos, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, a fazer a sua vontade, que tudo que nós formos falar, que nós possamos falar através do teu Espírito, que até mesmo quando alguém for tentar nos prejudicar, quando alguém for tentar nos ofender, que possamos falar algo que vai penetrar o coração deles e eles se sentirem constrangidos e ver que tem algo diferente em nós. Nos dê sabedoria para lidar com essas situações, com essas pessoas difíceis ou com essas pessoas que talvez não tenham o entendimento ainda, mas que nós possamos, Pai, ser instrumento em Suas mãos para levar a palavra para essas pessoas, dar um bom testemunho de Cristo, ser fiel, Senhor, até a morte, ser fiel à Sua palavra, ser fiel a Cristo, manter o simples, manter o evangelho puro e simples, Pai. E segundo a sua vontade, segundo o seu bom prazer, que muitas pessoas venham se tornar filhos através das boas novas que nós ministrarmos, porque o Senhor tem uma grande família e ama todos os seus filhos, desde aqueles que estão iniciando, porque não somos nós que escolhemos nossos irmãos. É o Senhor que escolhe quem são os nossos irmãos. E às vezes, Pai, nós olhamos com os olhos naturais, mas que possamos olhar com os olhos espirituais, Pai, e amarmos, Pai, os seus filhos, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Glória glória a seja dada ao Deus. nome do Senhor.